Como criar um controle de horas extras no Excel, uma folha de ponto, como você queira chamar, uma planilha simples de criar, mas bem prática e muito útil aí para você que trabalha com horas. Você vai ter uma coluna para data, dia da semana, se é dia útil ou não, as entradas e saídas desse funcionário, a quantidade de horas trabalhadas e a quantidade de horas extras, qual a jornada desse funcionário e tudo contabilizado de maneira certinha aqui. Você quer aprender como criar uma planilha dessa? Então fica comigo aqui neste vídeo, presta muito atenção que eu, além dessas dicas aqui, eu vou te colocar outro vídeo aqui onde eu tenho uma planilha profissional de controle de horas extras para você dar uma olhada se esse caso aqui não resolver a sua situação. Então vamos lá. Tem algumas datas aqui onde eu já coloquei anteriormente. E aqui nessa coluna eu vou precisar do dia da semana, né? Então como é que eu coloco o dia da semana aqui? Eu vou usar uma fórmula que vai ser igual a texto. Escrevo aqui igual a texto, abro parênteses, onde é o valor que eu vou buscar esse texto? É aqui nessa célula aqui. Então marco ela, ponto e vírgula, e agora ele me pergunta qual é o formato, né? Qual é o formato que eu quero que fique esse texto? No formato de texto, dia da semana. Então eu vou colocar entre aspas, abrir aspas, e colocar 4 vezes seguido. Por quê? Porque eu quero esse dia da semana por extenso, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então eu coloco 4 vezes seguidos, um deles, mais outro, 4 vezes. Fecho aspas e fecho parênteses, então entra. Pronto, ele já me trouxe o dia da semana dessa data aqui. Eu arrasto essa fórmula aqui para baixo até o final e ele me traz todos os dias das semanas. Mas perceba que ele me traz um problema. Aonde não tem data nenhuma, ele me trouxe sábado, né? Um padrão aqui que ele está me retornando. Para eu consertar isso aqui, antes da fórmula texto aqui, na primeira linha, eu vou colocar a função se. Se, abre parênteses, se esse primeiro campo aqui, se a minha primeira célula aqui for igual, eu coloco igual a vazio, como é que eu represento vazio? Abro aspas duplas e fecho aspas duplas. Se for igual a vazio, ponto e vírgula, então vai ser vazio. Abro aspas duplas e fecho aspas duplas novamente. Se não, vai ser a fórmula que já existia. Então eu coloco ponto e vírgula aqui e fecho um parênteses lá no final e dou um enter. Agora eu arrasto essa fórmula aqui para baixo novamente e perceba que onde está vazio, ele vai retornar vazio também. Só vai preencher quando eu preencher uma outra data aqui, aí sim ele vai preencher aqui embaixo. Agora nós vamos criar uma fórmula para que a célula diga aqui para mim se isso aqui é um dia útil ou não. Então nós vamos usar a função se e juntamente com a função se nós vamos usar a função ou. Então eu escrevo se, abro parênteses, escrevo ou, abro parênteses novamente, e aí eu vou fazer o teste se essa função aqui, se essa célula aqui, se esse dia aqui é um dia útil ou não. Ou seja, sábado, domingo e feriado não é dia útil, então por isso que eu vou usar a função ou. Então vai ser terça-feira, se for igual, abro aspas, a sábado, ponto e vírgula, se terça-feira, essa mesma célula, for igual, abro aspas, a domingo, fecho aspas, ponto e vírgula, ou se essa célula for igual a feriado, fecho aspas, e agora fecho parênteses. Então o que eu estou dizendo aqui? Se essa célula for igual a sábado, ou igual a domingo, ou igual a feriado, o que vai acontecer? Não é dia útil. Então abro aspas e escrevo não. Fecho aspas. Do contrário é sim. Abro aspas novamente, escrevo sim, fecho aspas e fecho parênteses. Essa célula foi igual a qualquer um desses 3 dias, sábado, domingo ou feriado, então não é dia útil. Ponto e vírgula, do contrário, sim. Fecho o último parênteses e dou um enter. Então, sim, terça-feira é um dia útil. Arrasto essa fórmula aqui para baixo até o final e aqui você vai perceber que aqui onde está em branco, apareceu sim também. É interessante que onde esteja em branco, que aqui apareça em branco também. Então, vamos usar mais uma função se. Aqui antes na primeira fórmula, aqui ó, antes do primeiro se, depois do igual, nós vamos escrever se, e aí eu coloco aqui, se essa célula for igual a vazio, como eu represento vazio, abro aspas e fecho aspas, ponto e vírgula, foi igual a vazio, então vai retornar vazio, abro aspas e fecho aspas novamente, ponto e vírgula, e aí lá no final eu fecho parênteses, lá no final da fórmula. Pronto, aqui em cima não altera nada, mas quando eu arrastar aqui para baixo, aonde está vazio, vai retornar vazio. Já curte o vídeo aí se você gostou da dica, já vai curtindo aí, não deixa de curtir, não se esquece de curtir o vídeo porque tem muito aprendizado aqui. Então vamos lá. Aí você agora, nós vamos calcular agora as entradas, né? Entradas e saídas para saber quantas horas trabalhadas tem o funcionário. Vamos supor que o funcionário ele entra às 7 da manhã, ele sai para o almoço ao meio-dia, ele retorna
1 hora da tarde e encerro o expediente às 16 horas. Agora sim nós vamos calcular o total de horas trabalhadas. Como é que fica isso? Fica igual a saída dele, igual, vamos colocar entre parênteses, igual, abre parênteses, a saída dele aqui menos a entrada, fecho parênteses, coloco mais, abre parênteses novamente, saída menos entrada, fecho parênteses de novo, dou Enter, pronto, aqui já calculou, ele trabalhou 8 horas. Eu arrasto essa forma aqui para baixo, e aí onde ele não trabalhou nada vai aparecer zerado aqui. Agora nós vamos calcular quantas horas extras tem esse funcionário, quantas horas extras ele fez. Por exemplo, aqui nesse segundo dia, vamos supor que ele entrou às mesmas 7 horas que ele costuma entrar, saiu para o almoço meio-dia como de costume, retornou às 13 horas, só que ele trabalhou até às 17 horas. Então ele trabalhou 9 horas, né? Agora nós vamos definir uma jornada. Qual é a jornada desse funcionário? Qual é a jornada de trabalho dele? É 8 horas? É 9 horas? Geralmente é 8 horas. Tem alguns casos que pode ser 9, né? Mas vamos colocar aqui como exemplo 8 horas de jornada para esse funcionário. Então ele trabalha 8 horas por dia. Nós vamos colocar aqui. Agora nós vamos criar uma fórmula baseados nos dias úteis ou não para determinar as horas extras desse funcionário. Ou seja, se for um sábado e domingo ou feriado, vai ser contabilizado 100% as horas extras, ou seja, todas as horas que ele trabalhar num feriado, ou num domingo, ou sábado, vai ser contada como hora extra. Agora, nos dias úteis, vai ser contabilizado como hora extra somente aquelas horas que ultrapassar a jornada dele. Por exemplo, a jornada dele é 8 horas, se ele trabalhar 9, então ele trabalhou 1 hora extra, 1 hora a mais. Agora, se é um domingo, ele trabalhou 8 horas, todas essas 8 horas são contadas como hora extra. Mas como que fica isso na fórmula? Presta muita atenção, que eu vou te ensinar como fica isso agora. Então vamos lá. Igual a se, abre parênteses, se esta célula for igual, abro aspas, igual a não, ou seja, não é dia útil, então, se não for dia útil, vai ser contabilizada todas as horas como 100%, né? Então vai ser igual a jornada dele mesmo. Ou seja, ele trabalhou 8 horas e não é um dia útil, então essas 8 horas vai ser contabilizado como hora extra. Então a fórmula fica assim, igual a se aqui for um dia, aqui não for um dia útil, então vai ser todas as 8 horas vai ser contabilizada como hora extra. Do contrário, vai ser as horas trabalhadas dele menos a jornada, que a jornada está aqui. E aí eu aperto a tecla F4 para travar essa seleção aqui, para quando a gente arrastar aqui para baixo, não se mover aqui. Beleza, vamos seguir aqui. Então, só recapitulando, se essa célula for igual a não, ou seja, não for dia útil, então vai ser as próprias horas trabalhadas dele. Do contrário, vai ser as horas trabalhadas dele menos a jornada de trabalho, para a gente saber o excedente, o quanto que passou da jornada dele. Fecho parênteses e dou um Enter. Beleza, aqui ficou 0. Eu vou sair aqui do meio, que eu estou atrapalhando. Aqui ficou 0, né? Ele não fez hora extra. Se eu arrastar aqui para baixo, até o final, nós vamos observar que aqui ele fez 1 hora extra. E aí nós temos um problema na fórmula, né? Onde é negativo, o Excel ele trouxe para mim esse monte de jogo da velha, esse monte de hashtag. Como resolver isso? Presta muita atenção, isso aqui é muito importante para você que trabalha com horas extras, para que quando der esse erro aqui, é porque tem horas negativas aqui no Excel. E como resolver isso? Ele não está mostrando as horas negativas, ele tem que mostrar, mas ele não está mostrando como resolver isso aqui. Para você que trabalha com Excel, eu repito, você precisa saber disso. Então você vem aqui em arquivo, vem aqui em mais opções, vem aqui em avançado, e aí você desce até lá embaixo onde tem essa opção aqui, usar o sistema de data de 1904. Usar o sistema de data de 1904. Marca essa caixinha aqui, clique em OK. Pronto, agora sim ele está mostrando as horas negativas aqui, bonitinho. Só que o problema é que é o seguinte, ele está mostrando aqui menos 8 horas, só que eu não preenchi nada. Como é que ele está dizendo que eu tenho menos 8 horas? Eu tenho que corrigir isso aqui. Então eu vou corrigir com a função se também. Na primeira fórmula aqui, lá, depois do igual, eu vou colocar se, abre parênteses, e vou dizer o seguinte, se a minha primeira entrada aqui estiver vazia, ou seja, não foi preenchido ainda, que fique vazio, né? Então eu vou colocar se a entrada aqui for igual ao vazio, abro aspas e fecho aspas, ponto e vírgula, então vai ser vazio, abro aspas e fecho aspas novamente, ponto e vírgula, fecho um parênteses lá no final da fórmula. Pronto, aqui em cima não vai acontecer nada, mas quando eu arrastar aqui para baixo, aonde está vazio, não vai aparecer nada aqui também, só vai aparecer quando eu preencher. Então eu vou preencher aqui alguns horários para a gente ter base para fazer cálculo aqui.
Pronto. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso somar o total de horas extras, né? Total de horas, na verdade. Total de horas trabalhadas dele aqui. Então eu vou pegar aqui igual, soma, abre parênteses e seleciono toda essa coluna para poder somar o total de horas extras. E aí você vai perceber que vai acontecer um problema. Como é que eu somei todas essas horas aqui e só deu 1 hora? Isso é o problema de formato, como está formatada essa hora. Eu vou somar tudo, depois nós resolvemos esse problema. Agora eu vou somar as horas extras. Igual, soma, abre parênteses, seleciona a coluna de horas extras toda aqui, fecha parênteses, então entra. Aí ele deu só 9 horas. Ó, só aqui tem 10. 10 com 10, 20. Ele está me mostrando só 9 horas. Como eu disse, é um problema de formatação nas horas do Excel. A gente vai resolver isso aqui. Nós vamos selecionar aonde a gente digita hora. Eu vou selecionar tudo onde tem horas. Seguro a tecla Ctrl. Onde tiver hora eu vou clicar dentro, que é para a gente formatar tudo de uma vez. E aqui no formato de número, eu vou vir aqui em mais formato de número e vou vir aqui em hora. Veja que está marcada essa opção aqui, essa primeira opção. Eu vou usar essa última opção, 37, 2.30, 2.55. Clique em OK. Pronto, agora eu tenho a formatação certa. Então esse funcionário, total de horas trabalhadas dele aqui nesses dias, 97 horas, total de horas extras 33 horas. E quando tiver uma hora negativa, ele vai somar, não importa que tenha hora negativa misturada com horas positivas, porque ele vai somar todas as positivas e diminuir a que é negativa e dar o total aqui certinho, ok? Gostou da dica? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, e se você não encontrou o que você estava procurando sobre horas extras, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo que com certeza vai resolver o teu problema. Uma planilha completa de horas extras, inclusive quando aquele funcionário tem jornada diferente para cada dia da semana. Por exemplo, segunda a quinta é 9 horas, e de sexta-feira é 8 horas, sábado é 4 horas e domingo pode ser outra jornada. Então essa planilha ela atende todos esses requisitos aí. Então eu vou deixar o vídeo aqui abaixo.